Então, dando continuidade, já finalizando, o nosso curso, vamos estudar agora o capítulo 8. E no capítulo 8, São Luís ele vai explicar no que consistem as práticas desta devoção. Ele vai falar das práticas exteriores e das práticas interiores. Então, em primeiro lugar, as práticas exteriores. Antes, vale a pena a gente meditar brevemente sobre a importância, de haver uma unidade entre o exterior e o interior. Jesus fala diversas vezes isso na Sagrada Escritura. Ele vai dizer que as práticas interiores são as mais importantes. Então, a prática interior que a gente vai estudar são as mais importantes. Mas as exteriores também são importantes, uma vez que o exterior ajuda o interior, faz o homem lembrar-se do que fez ou do que deve fazer. Então, o exterior ajuda o interior. Um exemplo claro disso nós estamos aqui num templo sagrado. O modo como esse templo aqui ele deve estar ornado, disposto, deve nos levar a um ato interior de fé, que aqui há a presença de Deus. Por que na liturgia se tem tantas coisas que tocam nossos sentidos exteriores? Nós temos muitas coisas que captamos pela visão, a toalha do altar, as velas, os castiçais, a cor dos paramentos, que também varia de acordo com o tempo litúrgico, a fumaça do incenso que sobe. Nós captamos também pelo ouvido, a importância da música litúrgica, uma música bem cantada que eleve a nossa alma para Deus. As palavras que nós ouvimos também. O incenso ele tem também um cheiro, um odor que deve nos levar então até a Deus, Enfim, os nossos sentidos exteriores são tocados por diversas realidades sensíveis. E tudo isso faz com que no nosso interior nós cheguemos então a um ato de fé. Tudo isso ajuda-nos a entrar em comunhão com Deus. Tudo isso ajuda-nos a crer que tudo que é celebrado aqui não é mera exterioridade, mas é um mistério que nós não vemos. Só que não poderíamos crer se não tivéssemos elementos sensíveis. Porque o ser humano não consegue pensar nada que não tenha antes passado pelos sentidos. Não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Já muito antes de Cristo afirmava isso Aristóteles. Depois, na Idade Média, com a escolástica, Tomás de Aquino, se reafirmou isso. E de fato, se nós podemos imaginar alguma coisa, pensar alguma coisa, é porque antes nós captamos pelos sentidos. Imaginem aí um cachorro. Imaginaram? Sim? Você só pode imaginar esse cachorro porque você já captou sensivelmente o que é um cachorro. Talvez você tenha um cachorro na sua casa, ou ao menos você já viu um cachorro, brincou com um cachorro, já viu diversos tipos de cachorro, formou-se então um conceito na sua mente, você tem imagens na sua memória, de tal maneira que você pode fazer um ato de inteligência e de memória, de imaginação,
e conceber essa realidade no seu interior. Contudo, você só pode isso porque antes você captou pelos sentidos. Agora, é um exemplo que eu sempre dou, não sei nem onde eu ouvi isso, mas eu sempre falo, que é o exemplo lá do Chaves, né? Que ele fala da chinforínfora. Imaginem agora a chinforínfora. Imaginaram? Então imagina a xirinfônfora. Imaginaram? Por que vocês não conseguem imaginar? Por que vocês não conseguem pensar essa realidade? Porque vocês nunca captaram sensivelmente o que é uma chinforínfora ou uma xirinfônfora, não é? De fato, isso nos prova a verdade deste adágio que já remonta lá a Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo. Então o exterior é muito importante, porque ajuda o interior. Um outro exemplo, eu tenho o costume sempre de usar batina, não é? Essa veste me faz a todo momento me lembrar de quem eu sou. Eu sou sacerdote. Talvez se eu não me vestisse com uma batina, mas me vestisse como um homem comum, eu não me lembrasse tanto quanto quando eu estou com uma batina. Entende? A todo momento eu estou me lembrando que eu sou padre. Então o exterior ajuda o interior. Jesus vai dizer assim em Mateus 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é o que deveríeis praticar sem deixar aquilo. Então essa censura que Jesus faz aos fariseus é porque eles eram de fato exteriores, eles só queriam fazer coisas exteriores, mas o interior deles não correspondia aos atos exteriores que faziam. Então, pagar o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho eram preceitos muito pequenos, exteriores, e eles observavam isso. Agora, o direito, a misericórdia, a fidelidade, coisas importantíssimas, eles deixavam de lado, não era importante para eles. Então focavam só no exterior. Em outra passagem, Jesus vai dizer: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aqui já mostra a importância de que façamos coisas que mostrem a nossa fé e aquele em quem nós cremos, obras que sejam luz para iluminar a vida dos outros. Então, para entender essa dinâmica, de interior e exterior, e a importância das duas coisas, ao mesmo tempo, cuidado para não fazer para ser visto, mas para agradar a Deus, embora seja às vezes visto pelos homens. Nós somos seres de corpo e alma, e é preciso que haja uma coerência entre as duas coisas, uma coerência entre o que nós sentimos, pensamos e o que nós fazemos. Então, por exemplo, se nós, eu posso usar uma cadeia de Nossa Senhora, que é aquelas de amarrar cachorro, desse tamanho assim, mas se eu não viver essa consagração de maneira interior também, de que vai valer só usar uma cadeia? Não vai valer. Que o meu interior então esteja assim também acorrentado a ela. Da mesma maneira, usar uma cadeia
é uma constante ocasião de me lembrar que eu sou consagrado à Virgem Maria e de fazer com que os outros tenham a ocasião de conhecer essa devoção também. Um ou outro pergunta: por que você usa essa cadeia com essa medalha aí? O que é isso? Aí você tem a ocasião de falar dessa consagração, explicar o que é, ou seja, você pode propagar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, das práticas exteriores, a consagração depois de exercícios espirituais. No que consistem os exercícios espirituais? Orações, meditações que nos são propostas, a fim de que o nosso coração se encontre preparado para dar este passo de nos entregar totalmente à Virgem Maria. E aí São Luís vai nos indicar então um mês de preparação, fazendo exercícios espirituais, né? O que são os exercícios, por exemplo, de musculação? São exercícios que vão treinando o nosso corpo, que vão fazendo com que nós possamos estar mais preparados fisicamente. Assim também os exercícios espirituais preparam a nossa alma, vão dispondo a nossa alma, vão tirando tudo aquilo que possa ser obstáculo para que a consagração seja total de fato. E aí, os exercícios espirituais são divididos aqui em algumas etapas, né? Tem primeiro os 12 dias preliminares, que o objetivo é desapegar-se do espírito do mundo. Então, 12 dias buscando esse desapego do espírito do mundo, né? O espírito do mundo, a gente sabe bem o que é, né? É tudo aquilo que contradiz o espírito sobrenatural, o espírito de Deus. Então, apego a coisas materiais, as impurezas que há no mundo, né? O nosso estar de fato muito nesta terra, nesta vida, assim, preocupado somente com o que é transitório e passageiro, enfim, dispensa palavras, né? Falar o que é o espírito do mundo. Depois, a primeira semana, que é uma semana de 6 dias, né? O autoconhecimento, a busca do autoconhecimento. E aí as orações que vão sendo feitas também, né? Então São Luís propõe uma intenção particular, ou seja, nos 12 dias a intenção particular é desapegar-se do espírito do mundo. Na primeira semana, esses 6 dias, a intenção é voltar-se para si mesmo e conhecer a si mesmo, autoconhecimento. Depois da segunda semana, mais 6 dias, buscar o conhecimento da Virgem Maria. Depois, na terceira semana, o conhecimento de Jesus. E tem uma intenção e algumas orações que vão sendo propostas, que está tudo no livro do tratado, no finalzinho dele, né? Todas as edições do tratado traz no fim a explicação dos exercícios espirituais. Além destes exercícios espirituais, São Luís fala que é muito importante se confessar antes da consagração, fazer uma boa confissão e comungar no dia da consagração nesta intenção, comungar na intenção de se entregar totalmente à Virgem Maria para pertencer totalmente a Jesus. E aí, por fim, a récita da fórmula de consagração, que já está escrita, está no tratado, e que a gente no dia tem que dizer, não é? Em voz alta. Então, exercícios espirituais, 12 dias preliminares, primeira, segunda e terceira semana, confissão, comunhão e a recitação da fórmula.
Essa é a primeira prática exterior da devoção. Depois ele fala da coroinha de Nossa Senhora. Eu diria que duas práticas exteriores são as mais importantes. Além dessa, dos exercícios espirituais, sempre que antecedem a consagração ou renovação, não é? Porque uma vez que se consagra, todo ano se deve renovar essa consagração e fazer também os exercícios espirituais. É muito indicado fazer isso, não é? E aí, a oração cotidiana, que é muito própria da consagração, é a coroinha de Nossa Senhora. A coroinha de Nossa Senhora consiste em 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, e cada Ave Maria vai nos mostrando um privilégio da Virgem Santíssima, e essas 12 nos remetem lá ao Apocalipse 12, 1, que nos vai dizer das 12 estrelas da Virgem Maria, né? Então, aqui, de forma resumida, esses 12 privilégios, né? Levastes em vosso seio o Senhor, ou seja, a maternidade divina. Santa e Imaculada Virgindade, né? A virgindade perpétua da Virgem Maria. Não há mancha em vós, a Imaculada Conceição. Privilégios quanto ao número das estrelas, ou seja, a Virgem Maria tem mais privilégio do que o número de estrelas que há no céu. Ela é a imperatriz, mulher que governa o império. É a tesoureira das graças do Senhor, ou seja, aquela que cuida do tesouro. Ela é a medianeira entre Deus e os homens, tudo passa pelas suas mãos. Ela esmaga as heresias e o demônio, né? Esse aspecto de combate contra o mal, muito próprio da devoção mariana. Ela é um refúgio dos pecadores, ela é mãe dos órfãos, ela é alegria dos justos e é auxiliadora prestimosa ou prestativa, né? Nós temos mais costume de usar esta palavra, que presta serviço, que gosta de ajudar, que é útil. Então, tudo isso que eu fui falando se encontra na oração da coroinha de Nossa Senhora, tá? Que vocês podem encontrar no final do tratado, Pequena Coroa da Santíssima Virgem. Que aí então, quer ver? Só para aqueles que não conhecem, começa assim: concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Aí reza-se o creio, depois Pai Nosso, Ave Maria. Aí vem: sois bem-aventurada Virgem Maria, que levastes em vosso seio o Senhor, o Criador do mundo, destes a luz a quem vos formou, e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. Aí reza Ave Maria. Aí mais 3 vezes assim, depois tem o Glória, aí vem um outro conjunto. São 3 partes. É uma oração breve, 10 minutinhos se reza, mas é uma oração muito apropriada para um escravo da Virgem Santíssima. Em terceiro lugar, cadeia de Nossa Senhora. Usar pequenas cadeias de ferro. Qual que é o sentido de usar uma cadeia? Antes nós éramos acorrentados ao demônio, nós éramos escravos do demônio, do pecado. Agora nós somos filhos de Deus e queremos estar acorrentados a Jesus e à Virgem Maria, para que jamais nos separemos deles. Não mais correntes, grilhões de escravidão, do mal, do pecado, do demônio, mas agora esta escravidão que nos liga ao Senhor e à Senhora, e nós não queremos de forma alguma nos desprender desta corrente, porque aqui se encontra a nossa felicidade, né?
No tratado ele diz corrente de ferro e sem brilho, ou seja, não é para ser uma coisa muito emperequetada, é uma coisa simples, não é? E ele fala de pequenas correntes, né? Não é o ideal colocar aquela coisa muito grande no braço. E não precisa ser só no pulso, tá? Pode ser colar, pode ser tornozeleira também. Então, existem outras formas de usar. O mais comum é usar no pulso, né? Mas o ideal é que seja uma coisa singela, porque vocês imaginam a Virgem Maria usando uma coisa espalhafatosa? Eu não imagino a Virgem Maria com uma coisa espalhafatosa. Então a Virgem Maria é simples, então a gente tem que ser como ela. A cruz era sinal de escândalo e hoje é sinal de salvação. As correntes eram sinal de perdição, agora são sinais de salvação. No juízo final, quem sabe, seja parte da nossa coroa de glória. Estas correntes, não é? Como parte da nossa glória. Pescoço ou braço, ou cintura ou pés. Então são esses 4 lugares que se pode usar, né? Os lugares mais visíveis seriam o pulso e o pescoço, né? Normalmente no tornozelo nem sempre fica visível, e na cintura de maneira alguma. Então, grilhões significa corrente de metal com argolas ligadas umas às outras. Então, esse é o costume de usar a cadeia. Faz lembrar-se dos votos e compromissos do batismo e da fidelidade que isso requer. Talvez os pecadores se lembrariam do seu pecado e se converteriam se tivessem algum sinal disso. Veja, é muito importante. Uma vez um padre disse, e aí eu tenho um amigo sacerdote também que faz muito isso, e eu peguei o costume, nem sempre eu faço, mas quando eu tenho oportunidade eu faço, andar com medalhas, né? Medalha de Nossa Senhora, cruzes assim. Tem um saquinho no qual eu guardo essas medalhas, essas cruzes, e aí em ocasiões como, por exemplo, um velório, aí eu dou um sinal para a pessoa e falo assim: olha, isso aqui é para te lembrar que Jesus te ama, e dou uma cruz. Esses sinais, como a gente viu, não é, que nós somos seres de corpo e alma, ou seja, nós precisamos de coisas sensíveis para nos lembrar. Esses sinais são importantes para nós. A fé católica, ela entende esta realidade humana e por isso nós temos muitos sinais. Então, se talvez os pecadores tivessem sinais como esses, mais vezes se lembrariam de Deus e mais ocasiões teriam para se converter. Além disso, usar esses sinais nos mostra que nós não temos vergonha da nossa consagração. Preservam dos grilhões da escravidão do inimigo, pois ou nós estamos então escravos do demônio ou escravos de Deus, ou um ou outro. E aí depois deixa eu ver, página certinho. É no ponto 242 que ele vai dizer, né? Aqui ele dá exemplos de pessoas que usavam cadeia. Depois vocês leiam aqui com calma. Certo. Em quarto lugar, a prática da devoção especial ao mistério da encarnação.
O dia 25 de março é um dia importante para os consagrados, porque se comemora a encarnação do Verbo, né? 25 de março para 25 de dezembro, os 9 meses da gestação. Então 25 de março é o momento em que a Virgem Maria concebe no seu ventre, no seu seio, o Verbo divino. E no que consiste a devoção à encarnação? Honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar da Virgem Maria. Depois, para agradecer as graças que Deus concedeu a Maria. E aí, sobre o modo como dizer, não é, da escravidão, eu sou escravo da Virgem Maria, eu sou escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Qual que é o melhor modo de dizer? A maneira ideal seria escravo de Jesus em Maria. Agora, padre, eu posso dizer eu sou escravo de Nossa Senhora? Com toda certeza. Eu posso dizer eu sou escravo de Jesus? Com toda certeza. Pode dizer eu sou escravo de Jesus por meio de Maria? Pode dizer também, não importa. Mas o modo de dizer é escravo de Jesus em Maria. Maria é o meio, Jesus é o fim. Mas pode dizer escravo de Nossa Senhora, que não está errado, porque nós somos de fato escravos dela. Essa expressão que eu acabei de dizer, escravo de Jesus em Maria, é melhor porque diz em primeiro lugar a finalidade e não o meio, e porque a encarnação é o principal mistério e consiste em contemplar Jesus em Maria. Então, contemplar a encarnação significa contemplar o Senhor em Maria, residindo e reinando em Maria. Este modo de falar evidencia a união íntima do Filho e da Mãe. Jesus de Maria e Maria de Jesus. Foi em Maria que Jesus aplacou a ira do Pai, o agradou. Todavia, não tenhamos escrúpulos, né? Ou seja, seria escrupuloso a gente dizer assim, corrigir alguém. Não, você não é escravo de Maria, você é escravo de Jesus em Maria. Não. Podemos dizer da forma que acharmos melhor, né? Depois, grande devoção à Ave Maria e ao terço. A Ave Maria é uma oração bíblica, não é? Ela é a junção da saudação angélica e da saudação de Isabel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois Isabel, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Então a primeira parte da Ave Maria é perfeitamente bíblica. Os evangélicos deviam rezar Ave Maria, porque é bíblica. Está na Bíblia, gente. Depois, existe então, posteriormente, não é? A igreja acrescentou um pedido, não é? Acrescentou uma oração, a segunda parte da Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, a Ave Maria consiste em rezar o que Deus pediu ao anjo que dissesse para ganhar o coração da jovem Maria, né? Deus disse ao anjo Gabriel: diga isso a ela, para que assim eu ganhe o coração dela. E aí o anjo foi e disse: Ave cheia de graça. Uma saudação incomum. Não era uma saudação comum essa.
reconhece de fato os privilégios da Virgem Maria. Até o século XV, a Ave Maria não incluía a jaculatória que começa com Santa Maria, Mãe de Deus. Ela terminava já na primeira parte, com as palavras: bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Daí em diante, ajuntou-se a petição: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. E a partir do século XVI veio o final da oração com as palavras: agora e na hora da nossa morte. Foi o Papa Pio V quem colocou no breviário, que é o livro de oração da liturgia das horas, a Ave Maria assim rezada. A Santíssima Virgem disse a Santa Matilde que não lhe podemos dirigir saudação mais agradável do que com a Ave Maria. Então, não existe saudação mais agradável a ela do que a récita da Ave Maria. A Santa Gertrudes, a Mãe de Deus, prometeu que daria tantos auxílios na hora da morte quantas Ave Marias ela tivesse recitado em vida. Olha só, a quantidade de Ave Marias que se disse em vida é a quantidade de auxílios que a Virgem Maria dá na hora da morte. Isso ela revelou a Santa Gertrudes. A salvação do mundo começou com a Ave Maria. E a salvação de cada um de nós em particular está muito ligada também a esta oração. E aí, nós temos aqui no parágrafo 251, não sei como isto acontece, nem porquê. Entretanto, é verdade, e não conheço o melhor segredo para verificar se uma pessoa é de Deus do que examinar se gosta ou não de rezar a Ave Maria e o terço. Digo, gosta, pois pode acontecer que alguém esteja na impossibilidade natural ou até sobrenatural de dizê-la, mas sempre a ama e a inspira aos outros. Então, São Luís coloca como critério para saber se alguém de fato ama a Deus, né? É de Deus. Depois no 253 ele vai dizer: a Ave Maria rezada com devoção, atenta e modéstia, atenção e modéstia, é como dizem os santos, o inimigo do demônio, pondo-o logo em fuga, e o martelo que o esmaga. A santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o prazer de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é o orvalho celeste que torna a alma fecunda, é um beijo casto e amoroso que se dá em Maria, é uma rosa vermelha que se lhe apresenta, é uma pérola preciosa que se lhe oferece, é uma taça de ambrosia e de néctar divino que se lhe dá. Todas essas comparações são de santos ilustres. Então, ele vai de fato mostrar o quanto é importante a devoção à Ave Maria e ao terço. O terço que é uma oração também das mais importantes para nós, uma oração que não é só vocal, mas é contemplativa, nos coloca em contato com os mistérios principais da vida de nosso Senhor. O rosário, que surgiu com esse desejo de oferecer rosas à Virgem Maria. Rosário vem de oferecer rosas a ela. Então a importância de rezar a Ave Maria e o terço. Mas não só rezar, mas rezar bem, com atenção, pausa, devoção.
Em sexto lugar, recitação do Magnífica. Devemos rezar para agradecer a Deus por tudo que fez na vida de sua serva Maria. É a única oração composta por Maria. Veja, a única oração que ela fez é o Magnífica. É o maior sacrifício de louvor que Deus já recebeu na lei da graça. É um cântico ao mesmo tempo humilde e sublime, reconhecido e elevado. Já tivemos ocasião de falar um pouco mais do Magnífica, né? E depois, a prática do desprezo pelo mundo, ou seja, andar na contramão do mundo, não permitir que as práticas e costumes mundanos entrem no nosso coração. Devemos ser diferentes. Não devemos dizer, mas todo mundo faz assim, então eu devo fazer também. Não, andar na contramão do mundo. Um escravo de Maria age como ela agiria, imita as suas virtudes, né? Então, desprezar o mundo como aquilo que de fato é sede do pecado, né? Não o mundo como a criação divina, não. O mundo nós temos que amar. Agora o mundo como aquilo que há de pecaminoso nele, avesso à fé. Tudo isso a gente tem que desprezar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís Maria de Montfort, Rogai por nós. São João Paulo II, Rogai por nós.